Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e hoje voltamos a contar com o painel habitual. Comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 18 de julho. O som que acabamos de ouvir é o momento exato em que Donald Trump escapa a um atentado. Aconteceu no passado sábado em Butler, na Pensilvânia, dias antes do arranque da Convenção Republicana que decorre em Milwaukee e onde nesta madrugada Donald Trump vai discursar. Carlos, que impacto pode ter o que aconteceu no passado fim de semana nas eleições de novembro? Pode reforçar a narrativa republicana? Donald Trump é uma vítima improvável e talvez por isso possa tirar partido desta tentativa de assassinato, as tentativas de assassinato e os assassinatos de presidentes e candidatos presidenciais nos Estados Unidos não são uma exceção absoluta, mas são sempre, obviamente, um momento dramático e um sinal da violência política, a violência política que não é exclusiva desta conjuntura populista de grande bipolarização entre republicanos e democratas, mas é sempre um sinal de violência política que de resto foi condenado em primeiro lugar pelo próprio presidente Joe Biden, pelo candidato democrata. Há aparentemente e conjunturalmente uma inversão de posições. Antes do atentado, Trump só podia ganhar as eleições se Biden as perdesse. Agora é o contrário. Biden só pode ganhar as eleições se Trump as perder. Mas as eleições nos países democráticos são o domínio da incerteza, da divisão e da incerteza. Só nos regimes autoritários é que as eleições têm um resultado bem conhecido e certo, e nesse sentido, les jeux ne sont pas faits. É preciso esperar para ver como é que vai decorrer o resto da campanha e como é que os eleitores decidem em novembro. As questões estão em aberto. Pode haver esta alteração de posições relativas dos dois candidatos. Paradoxalmente, a tentativa de assassinato ao candidato Donald Trump pode reforçar a candidatura do presidente Biden, que estava a ser posta em causa por uma campanha dentro do próprio Partido Democrata. De certa maneira, as duas candidaturas fortalecem-se uma à outra. A candidatura do Biden reforça a candidatura do presidente Trump, a candidatura de Trump reforça a candidatura do presidente Biden e pode resolver esse problema rapidamente, ainda há tempo da Convenção Democrática. Mas é assim, nas democracias o princípio da incerteza domina as eleições e até ao dia da votação está tudo em aberto. Teresa, como é que viu o que aconteceu no fim de semana e o que é que de facto isto pode ter como consequências para novembro? Bom, eu estou bastante de acordo com aquilo que o Carlos disse, sobretudo há dois fatores que me parecem importantes. Primeiro, faltam ainda 3 meses e meio para as eleições, em 3 meses e meio muita coisa pode acontecer. Ao contrário do que o Carlos disse, eu creio que a pressão dos democratas para convencer Biden a desistir e abrir caminho a uma candidatura
menos frágil, se posso dizer assim, do ponto de vista físico do presidente americano, essa pressão não desapareceu, vai continuar nos próximos dias. Eu suspeito mesmo que os próximos dias vão ser decisivos para um anúncio provável de Biden de que pode eventualmente desistir. Eu só lembro que quando a pressão para a desistência atinge pessoas, figuras como Nancy Pelosi, Chuck Schumer, o líder da maioria democrática no Senado, e o líder da minoria democrática na Câmara dos Representantes, para além do importantíssimo senador da Califórnia, Adam Schiff, que é uma figura de grande peso no Partido Democrático, eu creio que a pressão atingiu um nível que já não é possível Biden manter a sua, digamos assim, intransigência por mais algum tempo. E acho que o atentado falhado contra o candidato republicano, Donald Trump, com aquela encenação a que todos nós assistimos da sua saída do palco, que hoje, aquela fotografia do punho erguido contra a bandeira e do fight, 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 com a cara ensanguentada, já está por toda a parte, não só na Convenção Republicana de Milwaukee. Acho que o contraste entre o debate sobre a fragilidade de Biden e aquela saída triunfal de Trump ainda se tornou mais evidente e, portanto, não creio que facilite a vida aos democratas e que vai haver uma substituição que eu não vejo como negativa, embora considere que Biden foi dos melhores presidentes de que tenho memória, mais transformador a nível interno, mais efetivo a nível internacional. Portanto, foi um grande presidente, pode deixar um grande legado, mas acho que na atual situação interna americana, com uma polarização brutal, com Trump a escolher um candidato a vice-presidente, J.D. Vance, que, ao contrário de Trump, que é errático, diz umas coisas e pode dizer a seguir o seu contrário, tem uma ideologia clara, um programa claro, aliás, perigosíssimo, e é muito mais efetivo em termos políticos. Acho que uma candidatura que funcione como uma espécie de antídoto a Trump e àquilo que ele representa, e seria preferencialmente uma mulher, para o antídoto ser perfeito, pode trazer vantagens ao Partido Democrata. Queria só acrescentar que faltam 4 meses, e não é só 3 meses e meio, não é só isso. Os Never Trumps, aquelas pessoas que são muitas nos Estados Unidos, que rejeitam absolutamente votar em Trump, estão contadas, estão medidas nas sondagens e são imensas. Não é por causa deste atentado, que felizmente só lhe atingiu uma orelha e que o deixou de perfeita e feliz saúde, não é por causa disso que vão passar a ser pró-Trump ou favoráveis a Trump. Isso aconteceria poderia acontecer se a situação política americana, a paisagem política americana fosse normal. Olha, ela deixou de ser normal há muito tempo, há uma polarização tremenda, há uma fratura absoluta entre dois campos e não se vê que quem rejeita Trump possa agora considerar votar nele só porque ele foi vítima desta tentativa de assassinato. E era precisamente pela nomeação de vice-presidente J.D. Vance
que eu iria para na próxima pergunta desta convenção republicana. Destaca-se até o momento, claro que o grande momento será esta madrugada, que quando as pessoas ouvirem o nosso podcast já terá passado, mas é as contingências que nós temos, é a nomeação precisamente de J.D. Vance como vice de Donald Trump. Não tenho estômago para Trump, disse Vance à NPR em agosto de 2016. Sou um tipo never Trump, nunca gostei dele, acrescentou depois em outubro, semanas antes de Trump ser eleito presidente pela primeira vez. Quem é afinal este homem, Carlos? Nós conhecemos-lo mal. Ele já escreveu um livro que a maior parte de nós certamente ainda não leu, mas é justamente pelas referências que o Ivo acaba de fazer, um candidato que preenche, que responde a uma parte do Partido Republicano que era imune a Donald Trump e que passou a apoiar Donald Trump, e tanto mais quanto o vento parece estar a soprar nas velas da candidatura republicana. A escolha é evidente desse ponto de vista eleitoral, mas a escolha também é importante do ponto de vista da política externa, porque o senador Vance tem posições bem definidas no domínio da política externa, designadamente em relação à Ucrânia, em relação a Taiwan e em relação a Israel. E ele pertence à nova linha dos conservadores realistas norte-americanos que entendem bem que a fase europeia da política externa norte-americana pertence ao passado, que há uma clara prioridade asiática da política externa dos Estados Unidos. Ele, aliás, é casado com uma senhora indiana e, paralelamente, uma relação vinculativa dos Estados Unidos Israel. Portanto, há aqui, em relação às três prioridades regionais que definem a política externa norte-americana, uma clara inversão. A primeira prioridade da administração republicana, se ela se vier a constituir, é a China e a Ásia. A segunda é Israel e o Médio Oriente. E só a terceira é que é a Europa e a Ucrânia. Esta é uma estratégia consistente, é uma estratégia coerente e não é uma estratégia que exista exclusivamente do lado republicano. Há uma linha paralela a esta, do lado dos democratas, do lado dos liberais internacionalistas, que entendem também, e de resto, se há um consenso nos Estados Unidos, e designadamente no Congresso dos Estados Unidos sobre política externa, é em relação à China, à necessidade de conter a China, à necessidade de concentrar a estratégia norte-americana na prioridade asiática, e depois há divisões em relação a Israel e ao Médio Oriente e em relação à Europa e à Ucrânia. Aqui há uma indicação clara sobre qual é que é o rumo de uma administração republicana se Trump for eleito. A Teresa, há pouco tempo, quando falou pela primeira vez nesta conversa sobre o novo VP, a Teresa falou na questão dele ter um discurso mais assertivo do que Trump, mas há aqui outro ponto que a mim me parece, e Teresa corrija-me se estiver errado, que também aparenta já uma certa diferença entre os dois republicanos, que é, e viu-se logo depois do atentado, que foi Donald Trump, no dia seguinte, na primeira entrevista, ele apelou aqui à união dos americanos e das pessoas todas do universo, no fundo, enquanto o Vance, ele prontamente responsabilizou a ala democrata, ou seja, quase que parecemos aqui que temos o Donald Trump a tentar colar algumas partes e a tentar chegar aqui quase a uma união, e temos este senhor, de certa maneira, a manter aqui a parte mais radical, digamos assim, do Partido Republicano. É uma leitura correta, Teresa? Estou ou não é assim tão correta? Quer dizer, eu acho que isso é assim como disseste. Vamos ver o que diz hoje Trump. É importantíssimo o que ele disser. Pois, ele que disse que mudou o discurso, que deitou o discurso fora. Exato, vamos lá ver. Agora, há uma coisa que é verdadeira, que é o seguinte.
A natureza de Trump não muda, primeiro. E a natureza dos seus apoiantes também não muda. Trump sabe que só mobiliza, que só tem um efeito mobilizador depois do atentado e antes do atentado da base republicana, e a mobilização é muito importante nos Estados Unidos, porque normalmente 50, 60% das pessoas nem sequer se dão ao trabalho de ir votar. É uma tradição muito antiga. Ele sabe que para manter essa mobilização tem de manter o seu discurso radical, polarizador, extremista e controverso que tem tido até agora. Agora, eu queria dizer só o seguinte, que parece-me que é uma das questões fundamentais desta convenção republicana e que, para quem tivesse dúvidas, ficou tudo esclarecido. O partido que está reunido na convenção é o partido Trump. Tem muito pouco a ver com o Partido Republicano. Temos aqui uma continuidade de nome, uma continuidade de alternância, mas não tem nada a ver um com o outro, e ouvir J.D. Vance foi um exercício ótimo para perceber isso. E eu, sem me alongar, dava um exemplo que diz tudo. Vance fez um discurso dizendo o que Biden tinha feito no Senado, onde está há 50 anos, em momentos da sua vida, da vida do Vance, quando estava na 4ª classe, quando estava na Junior High School, quando estava na High School, e referiu que, por exemplo, Biden estava no Senado e votou a favor da NAFTA, o célebre acordo de comércio livre entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Esqueceu-se de dizer que foi George W. H. Bush, ou seja, Bush pai, que fez esse acordo. Esqueceu-se desse pequeno pormenor. Depois referiu de um acordo de comércio com a China, que também é da responsabilidade dos republicanos. Depois referiu a guerra do Iraque de 2003, que ele condena absolutamente. Ele foi mariner e esteve no Iraque nessa altura. Foi uma guerra desencadeada por George Bush filho. Portanto, isto talvez seja o melhor exemplo para nós percebermos que é outro partido, não é o Partido Republicano. É um partido nacionalista, isolacionista, protecionista sobre o ponto de vista do comércio internacional. Vance disse que todos os acordos de comércio livre feitos pelos Estados Unidos nas últimas décadas são todos um erro, que só beneficiaram. O Trump dizia a mesma coisa, mas de uma maneira menos assertiva e menos clara. Só beneficiaram os outros, nunca beneficiaram os Estados Unidos. É um nativista contra toda a vaga de imigrantes que eles dizem que vai pôr em causa a estrutura social americana e o domínio, naturalmente, dos anglo-saxónicos e da comunidade branca, e tem outra característica populista muito importante. Basta ler a plataforma, não os discursos, mas a plataforma apresentada pelo Partido Republicano a esta convenção. Pelos trabalhadores, contra a globalização, chega a eliminar todas as promessas de Trump sobre cortes da segurança social, cortes do Obamacare. Não. Tem uma linha de proteção dos trabalhadores, das classes mais desfavorecidas, contra as elites, contra os ricos, contra o grande business. Nacional-socialista. Exatamente. Portanto, há aqui transformações que, como o Carlos disse, a nível internacional há uma ruptura com a tradição internacionalista dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. A nível interno há uma ruptura política total com o Partido Republicano. E agora, mudando de geografia, porque o nosso tempo está a passar verdadeiramente a voar,
Von der Leyen foi hoje novamente eleita para mais um mandato na Comissão Europeia, conseguiu 401 votos. O segundo mandato da Presidente, que neste mandato apanhou uma pandemia e uma guerra, não promete ser mais fácil. Estamos a praticamente 3 meses das eleições norte-americanas, onde as sondagens, como nós temos vindo a falar, apontam para uma provável e possível vitória de Donald Trump. Além deste ponto, Carlos, quais é que serão os principais desafios e em que águas é que terá que se mover Ursula von der Leyen durante os próximos 5 anos? Provavelmente tempos tão agitados como aqueles que marcaram o seu primeiro mandato. Ela demonstrou na pandemia as virtudes da União Europeia, conseguiu trazer a União Europeia para perto das pessoas. Na guerra da Ucrânia conseguiu não apenas representar a opinião pública europeia em manifestações sucessivas de apoio ao presidente da Ucrânia e à coragem dos ucranianos, como criar as condições para uma nova capacidade industrial de defesa europeia e mesmo a possibilidade de, na nova comissão, haver um comissário responsável pelo conjunto das indústrias que têm a ver com a defesa. Fez a mesma coisa em relação a Gaza, soube responder ao massacre, soube representar a opinião pública europeia quando contra a opinião de muitos foi Israel a seguir ao massacre terrível do Hamas em 7 de outubro e, paralelamente, revolucionou as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos com a criação de uma comissão de comércio e tecnologia que está a criar uma esfera tecnológica, uma esfera normativa própria que impeça a penetração económica e tecnológica da China na Europa e nos Estados Unidos, no espaço euro-americano. Ela foi a primeira Presidente da Comissão Europeia a ser recebida sozinha pelo Presidente dos Estados Unidos. O mérito é tanto de Biden como dela, mas há aqui uma nova relação bilateral entre a União Europeia e os Estados Unidos que vale a pena sublinhar. Ela criou também uma estratégia de segurança económica europeia para a Europa ter um arsenal para se proteger da concorrência desleal e da penetração tecnológica da China e de outros adversários dos europeus e dos aliados ocidentais. Conseguiu fazer tudo isso e ser reeleita. É a primeira Spitzenkandidatin, é a primeira candidata apresentada pelo Partido Popular Europeu que é sufragada diretamente. Isso nunca aconteceu no passado. Ela não é presidente apenas por causa das combinações de corredores, como acontece com outros personagens. Ela apresentou-se, foi a votos, o Partido Popular Europeu subiu nas eleições europeias, apesar de todas as dificuldades que existiram durante o seu mandato, e tem a legitimidade, tem as qualidades necessárias para responder às próximas crises, não só nas relações transatlânticas, com a desvalorização relativa da Europa nas prioridades internacionais dos Estados Unidos, mas sobretudo nas relações com a Rússia e a resposta à guerra da Ucrânia, e também na feitura de uma nova política em relação à China, que vai ser o campo em que a União Europeia se vai aproximar outra vez dos Estados Unidos. E eu agora, quase por como a castigar a Teresa por não ter estado connosco na semana passada, vou fazer pergunta difícil, que é como é que foi a votação de hoje, desta tarde, quem é que votou, quem é que apoiou ou não, só para nós percebermos também esta nova formulação do Parlamento Europeu e que no fundo a votação também retrata um bocadinho como é que se posicionam as forças nesta nova composição. Só uma nota prévia, temos sempre más notícias. Hoje tivemos uma boa notícia pelas razões que o Carlos
Carlos acabou de expor e às quais eu só acrescentava duas coisas muito rápidas. Primeiro, ela disse, coisa rara, entre os próprios líderes da União Europeia, que a União Europeia não podia pensar que o que se passava em Taiwan e no Indo-Pacífico não tinha nada a ver connosco. É preciso uma grande coragem para dizer isso, sabendo o que pensam muitos líderes europeus. A segunda criticou aberta e duramente Vítor Orbán, acusando-o de apaziguamento, foi a palavra que ela utilizou em relação a Putin. Só queria chamar a atenção para estas duas coisas, o resto está Nós vamos terminar, tudo decorrer bem, falando do périplo de paz de Vítor Orbán. Quanto à pergunta que tu fizeste, foi muito interessante porque se debateu imenso nesta campanha para os novos órgãos da União Europeia depois das eleições para o Parlamento Europeu e antes das eleições, de eventuais combinações ou amizades ou aproximações entre van der Leyen e Meloni, a líder do grupo de direita radical dos conservadores e reformistas, e ela até foi criticada por causa disso. A votação de hoje é perfeitamente clara e está de acordo com a primeira coisa que Ursula von der Leyen disse no seu discurso, foi: a democracia está em ataque em muitas partes do mundo, a nossa primeira obrigação é defendê-la na Europa. Ela foi aprovada pelos partidos democráticos de centro-esquerda, de centro-direita do Parlamento Europeu, o PPE, centro-direita, os liberais, centristas, e o Partido Socialista e Social-Democrata, de centro-esquerda, ao qual se juntaram de uma maneira muito expressiva os próprios verdes, fazendo o pleno das forças sobre as quais não há qualquer dúvida sobre a defesa dos princípios democráticos do Estado de Direito da União Europeia como o seu fundamento principal. E isto é importante. Todos estes partidos, estes grupos parlamentares assentam nesta concepção contra todos os partidos que se situam no extremo à direita e no extremo à esquerda do Parlamento Europeu. Todos os partidos, as três formações que entretanto se criaram, da direita extrema e radical, o novo partido dos patriotas pela Europa, aquele pequeno partido dos países soberanos da Europa, à volta da AfD, e o próprio partido, o próprio grupo liderado por Meloni votaram contra ela, tal como toda a esquerda do outro lado votou contra ela. Portanto, há aqui digamos que as águas ficaram separadas, clarificadas, e é curioso ver também, não é o caso do grupo da Meloni, mas que os partidos, os grupos parlamentares que a apoiaram são todos absoluta e totalmente a favor do apoio à Ucrânia. Os grupos que votaram contra, mesmo com algumas divergências no grupo liderado por Giorgia Meloni, são quase todos, e na esquerda também, são quase todos a favor de uma paz, entre aspas, que Orbán representou com a sua missão de paz, que é, no fim de contas, como disse Úrsula, a paz de Munique, ou seja, a paz do apaziguamento em relação à maior ameaça à segurança da União Europeia, que é hoje o imperialismo russo. E terminamos precisamente com a figura que a Teresa falou, o Viktor Orbán. Nas primeiras 2 semanas da presidência rotativa do Conselho da União Europeia pela Hungria, Orbán visitou Kiev, Moscovo, Pequim
e os Estados Unidos, onde esteve com Donald Trump, naquilo que ele apelida uma missão de paz, que no entanto o que fez foi abrir uma nova guerra com Bruxelas. Em termos de política externa, o que é que na verdade pretende o primeiro-ministro húngaro, Carlos? É a primeira vez que eu me lembro que um aliado da NATO, um parceiro da União Europeia, se presta a ser um agente dos adversários das democracias ocidentais. Não tenho memória que isso tenha acontecido, e ainda por cima em relação a uma questão que é uma questão crucial, é uma questão existencial para o futuro da Europa e da Aliança Atlântica, a questão da Ucrânia. O primeiro-ministro da República Checa denunciou Viktor Orbán, chamando-lhe a Písar. A paz que ele propõe é a paz de Munique. E acerca da paz de Munique, em 1939, quando a França e a Grã-Bretanha cederam perante a Alemanha nazi e entregaram a Checoslováquia, a democracia checa, à Alemanha nazi, Churchill, na altura, disse aquilo que havia para dizer. Disse que Chamberlain e Daladier tinham perante si uma escolha entre a desonra e a guerra. Escolheram a desonra e tiveram a guerra. Teresa. A única coisa que eu acrescentava aqui era que não creio que desta vez a União Europeia, Bruxelas e o Conselho Europeu e as democracias europeias e a interpretação do que é a agenda política da União Europeia não podem ser complacentes com Orbán, como têm sido tantas vezes. Não podem, porque é, como disse o Carlos, uma questão existencial para a União Europeia. É um caso raro entre democracias europeias e ocidentais, e a complacência já não tem lugar nesta conjuntura. Há mecanismos legais dos tratados que podem penalizar a presidência rotativa que neste momento do Conselho de Ministros da União Europeia, que neste momento a Hungria exerce. Há coisas práticas que a Comissão e outros países já estão a fazer, como não comparecendo aos Conselhos de Ministros que Budapeste convoca para tratar das mais variadas questões. Há já um boicote, mas há também mecanismos que permitem que o Presidente do Conselho Europeu, que ainda é Charles Michel, apresenta ao Conselho Europeu uma moção que visa, por razões que infringem as regras do tratado, nomeadamente o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que permitem ao Conselho Europeu antecipar a presidência seguinte, digamos, encurtando a presidência que está em exercício. A presidência seguinte é a polaca. Há um debate na Europa sobre isso. Há sempre aqueles timoratos que dizem que é preciso ser prudente, abrir a porta aos consensos, porque amanhã pode acontecer com outros países, mas neste momento preciso, numa situação internacional complicadíssima, quando a Europa corre o risco de se ver sozinha diante da Rússia, se as coisas correrem a favor de Trump nos Estados Unidos. É evidentemente qualquer posição de complacência ou de hesitação só prejudicará a União Europeia no médio e no longo prazo. E terminamos o episódio desta semana. Muito obrigado ao Carlos e à Teresa por nos ajudarem a perceber todo este mundo em ebulição. De facto, são semana após semana, nós temos tido acontecimentos de facto inesperados. E obrigado a quem nos ouviu do outro lado, aí em casa. Voltamos para a semana. Muito obrigado. Obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.